Viva Cristo Rei, salve Maria Rainha. Olá, eu sou Mário Oliveira da Missão Franciscana Independente e estamos juntos aqui agora para mais um dos nossos episódios de O Papo de Fradinho. Estamos começando mais um Papo de Fradinho, porém, eu quero antes pedir 3 coisinhas a você. Coisinhas muito importantes, tenha certeza. Que não se esqueça de nos deixar aqui o seu gostei, que também fale do nosso canal e compartilhe para que o YouTube possa te enviar nossos vídeos sempre. Tudo isso, como eu disse, é muito importante para o crescimento desse canal, que é feito com muito trabalho e amor para te mostrar fatos e feitos da religiosidade humana. Agora vamos ao vídeo de hoje. Com certeza, todos nós, por várias vezes, quando lemos a Bíblia, ou estamos ali a bater um papo, conversar com amigos sobre Jesus, de repente já constantemente ouvimos alguém falar do nome de algum grupo religioso ou político que existia naquela época. Mas será que saberíamos dizer quem eram? E o que faziam as pessoas que pertenciam a estes grupos? Ou até mesmo quantos grupos existiam? E é para te dar essas respostas que o nosso Papo de Fradinho de hoje está começando. Dentre diversos grupos existentes naquela época, 11 deles se destacaram e tornaram-se os mais conhecidos e que são citados mais constantemente dentro das Escrituras Sagradas. E são eles: fariseus, saduceus, essênios, zelotes, escribas, publicanos, herodianos, samaritanos, galileus, gentios e nicolaítas. Então vamos conhecer agora um pouquinho sobre cada um desses grupos. Onde viviam, o que faziam, qual era a sua atividade contra ou a favor de Jesus Cristo. E vamos começar pelo talvez o mais falado dentro das Escrituras, que são os fariseus. Os fariseus eram um grupo, dentre os 3 principais, como eu falei, dentro do judaísmo. A palavra fariseu tem sua origem no termo hebraico, cujo significado é separar ou dividir. Isso em função da separação desse povo. Separação da vida mundana. Eles se achavam separados completamente, da vida do mundo cá fora, do mundo daquela época. E sua origem remota aos tempos dos Macabeus. E exerciam uma observância rigorosa da lei de Moisés. Acreditavam na ressurreição dos mortos e em anjos e demônios. Jesus criticava abertamente os fariseus, os denominando como hipócritas e orgulhosos, já que eles colocavam sobre o povo uma carga religiosa que nem eles mesmos suportavam e cumpriam. Por sua vez, os fariseus viam em Jesus uma ameaça às suas tradições, as tradições que eles consideravam sagradas. Saduceus. Estes formavam um partido religioso totalmente aristocrático, formado principalmente por famílias de sacerdotes, e isso dava a eles uma grande influência, tanto política quanto religiosa. O nome saduceu tem origem em Zadok, que foi o sumo sacerdote que serviu durante os reinados de Davi e de Salomão. Por sua influência e riqueza, eram eles quem controlava o templo de Jerusalém, além
de ocuparem as principais posições no Sinédrio, que era o Tribunal Supremo Judaico. Ao contrário dos fariseus, ele reconhecia apenas o Pentateuco como autoridade suprema, rejeitando assim as tradições orais e não aceitavam a doutrina da ressurreição dos mortos. Para eles, toda e qualquer punição divina ocorria aqui, nesta vida terrena, sendo assim completamente materialistas. E muito embora tivessem enormes diferenças e atritos com os fariseus, era frequente que se unissem a eles em oposição a Jesus, tendo sido esses dois grupos os principais articuladores do plano para matar Jesus. Essênios. Os essênios eram formados por uma comunidade bastante ativa nos tempos de Jesus Cristo, embora não sejam tão citados na Bíblia. Eles viviam com suas comunidades dentro da Judéia e principalmente próximo ao Mar Morto, onde recusavam bens materiais e em observância à lei e do celibato. Mas em algumas comunidades, apesar dessa observância do celibato, haviam sim casais. Os essênios acreditavam que eram eles quem tinham a verdadeira adoração a Deus e viam os judeus de Jerusalém como corrompidos. Zelotes. Talvez sejam os zelotes, junto aos fariseus e aos saduceus, os três grupos mais falados dentro da Bíblia. Porém, eram os zelotes um grupo mais político do que religioso, que tinham como principal bandeira o nacionalismo. E desta forma, eram ferrenhos combatentes contra o domínio romano sobre Israel. O nome zelote vem de zeloso, uma clara alusão ao seu fanatismo na luta pela liberdade nacional. Foram os zelotes que desenvolveram a famosa teoria do jihad, ou seja, a guerra santa. Para eles, toda e qualquer violência era justificada, desde que resultasse em quebra da opressão estrangeira sobre o povo judeu. Escribas. Os escribas, que começaram como copistas, terminaram evoluindo para se tornarem especialistas na interpretação da lei mosaica. Eram denominados de mestres ou doutores da lei e dedicavam anos aos estudos das escrituras e das tradições orais. Muitos dos escribas participavam do partido dos fariseus e também eram do Sinédrio. E entre as suas principais funções estavam a de ensinar nas sinagogas, atuarem como juízes, resolvendo disputas legais e, claro, a preservação das tradições. A maioria dos escribas faziam oposição declarada a Jesus, muito embora alguns chegarem até a crer nele. Publicanos. Estes eram os cobradores de impostos, ou das taxas de alfândega, e eles cobravam isso em favor dos romanos. Funcionava mais ou menos assim. Eles compravam os direitos de arrecadar os impostos, pagando então uma parte da arrecadado para Roma e ficando com a outra parte, o que terminava os tornando homens muito ricos. Os publicanos eram considerados como avarentos e egoístas, o que provocava socialmente a rejeição do seu próprio povo.
além, claro, de serem excluídos das sinagogas. A atitude tomada por Jesus ao comer com esses coletores de impostos, e além disso, de ter aceitado um deles como seu discípulo, Jesus foi por desafiar normas sociais bem fortes dentro da comunidade judaica. Herodianos eram apoiadores da dinastia do rei Herodes, daí vem o nome, e formavam um grupo meramente político sem qualquer motivação ou fundamentação religiosa. Eram totalmente favoráveis à aliança do povo judeu com Roma. Eles defendiam que a estabilidade do povo judeu dependia da proteção dos romanos. Os herodianos eram compostos principalmente por gente oriunda da elite urbana, comerciantes ricos e funcionários públicos. Eles enxergavam no trono de Herodes Antipas uma garantia do progresso econômico e social. Ao contrário dos radicais zelotes ou dos passivos fariseus, os herodianos aceitavam totalmente o sistema imperial romano sobre o povo judeu e também foram opositores a Jesus Cristo. Inclusive foram eles quem prepararam, junto com os fariseus, uma armadilha para Jesus, naquele caso da moeda, onde Jesus sabiamente respondeu, abre aspas, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, fecho aspas. Dependendo da resposta, Cristo ali poderia ter sido condenado ou pelos fariseus ou pelos herodianos. Samaritanos. Outro grupo bastante citado na Bíblia são os samaritanos. Eles formavam um povo que ocupava a região da Samaria. Na época do Novo Testamento, os samaritanos eram monoteístas, muitas vezes sendo até mais radicais que o povo judeu na observância da lei. Eles tinham apenas o Pentateuco como escritura genuína e desprezavam os chamados livros proféticos e consideravam o Monte Gerizim como o verdadeiro local de adoração e não Jerusalém. Apesar das fortes discórdias entre judeus e samaritanos, Jesus não participou dessa hostilidade, tendo ministrado ativamente junto aos samaritanos, tendo inclusive incluído esse povo em suas parábolas. Galileus. Os galileus eram um povo judeu que vivia na região da Galileia. Eram pessoas simples. E como a Galileia tinha clima bom e solo bastante fértil, eram os galileus, em sua grande maioria, um povo formado por agricultores, pescadores e artesãos. Historicamente, desde os tempos dos Macabeus, a Galileia mantinha uma tradição de lutas e de resistência a Roma. Os galileus falavam o aramaico, e foi entre esse povo que cresceu Jesus Cristo. E por isso ele era identificado como sendo um galileu, assim como a maioria dos seus discípulos. Gentios. O povo gentio era o povo não judeu, ou seja, apesar de serem a imensa maioria da população do Mediterrâneo e que tinha diversas tradições culturais e religiosas, mas para o judeu, a palavra gentio representava uma postura religiosa que era entendida como uma divisão na religião. Assim, existia o povo que adorava a Deus de Israel e aqueles que seguiam outras crenças, e esses daí eram os gentis, já que eram politeístas, como o próprio povo romano.
A partir de Jesus, essa divisão entre judeus e gentis foi se resumindo, foi sendo aos poucos removida. E ficou claro que a partir da Igreja de Cristo seria apenas um único povo. E assim, a Igreja pôde perceber a necessidade de o Evangelho ser anunciado a todos os povos. Nicolaítas. Após o tempo de Jesus, surgiu um grupo que buscava ir contra o que estava sendo ensinado pela igreja fundada pelos apóstolos e que estava sob a orientação de Pedro e Paulo, e que entrou para a história como uma igreja primitiva, para logo depois transformar-se em igreja católica romana, sob o comando de Pedro. Os nicolaítas divulgavam ensinamentos contrários ao verdadeiro evangelho, e desta forma buscavam então corromper a igreja fundada sob a orientação de Cristo. Veja só como era, né? Na Bíblia, os nicolaítas são mencionados como sendo pedras de tropeço na igreja de Deus. Os cristãos de Éfeso foram elogiados por Jesus por detestarem as práticas dos nicolaítas, enquanto que os de Pérgamo foram repreendidos por tolerarem esse mesmo grupo. É provável que os nicolaítas tenham a origem do seu nome ligado a Nicolau de Antioquia, e que era um dos 7 diáconos da igreja de Jerusalém. Porém, o certo é que os nicolaítas eram pessoas que tinham como objetivo divulgarem os ensinamentos de falsos profetas e falsas doutrinas. Bom, agora que você conheceu um pouquinho sobre os principais grupos políticos e religiosos do tempo de Jesus Cristo e do nascimento da igreja primitiva, que tal se você escrever nos comentários aqui embaixo qual desses grupos você gostaria mais de saber um pouquinho mais, se aprofundar um pouco mais? Eu terei imenso prazer em responder a você. Tá bom? Fica aí a dica, o convite. Até o nosso próximo Papo de Fradinho. Paz e bem.